125. Regressor Instruction. Capítulo 631. O túmulo da rainha. 1. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Definitivamente parecia um pouco estranho. Ele não falhou em atacar a masmorra. Embora a missão em si tenha sido um sucesso, o problema era que o processo havia sido ruim. Não havia nada de incômodo no vídeo de treinamento de Rafael, e antes das circunstâncias atuais, sua performance era boa o suficiente para merecer pelo menos 3,8 pontos de 5. Naturalmente, eu torcia por Rafael como se fosse meu próprio filho, que trouxe o boletim das melhores notas da escola. Foi na masmorra anterior que ele piorou. Na verdade, já havia alguns problemas antes disso. Definitivamente houve alguns deslizes, mas os resultados foram bons no geral, então não precisei dizer nada para ele. Se alguém achasse que não era forte o suficiente para fazer o que podia superar por si mesmo, inevitavelmente também cometeria erros. Da mesma forma, a parte que continuava me incomodando acabou surgindo. Simplificando, até pensei se meu filho teria algum problema mental. Era natural prestar atenção na pessoa que sempre recebia as melhores notas da escola. Claro, era uma masmorra difícil, admitidamente. Masmorra de nível lendário, Coração Negro Urek. O lugar certamente era difícil de atacar. Tinha um enorme navio como palco principal, tornando difícil lutar contra monstros como sereias e capitães piratas que serviam como monstros-chefes. Alguns locais da masmorra estavam secretamente submersos ou tinham escassez de oxigênio, e o chão alagado impedia que os corpos se movessem direito. Embora os membros do grupo de Rafael tenham avançado e conseguido atacá-lo, considerando que a maioria deles foi forçada a se aposentar antes da partida contra o chefe, o jogo estava quase fracassando. Suas estatísticas médias eram excelentes, mas só tinham sucesso em batalhas individuais. Isso é uma bagunça. O problema era que eles não conseguiam se unir devido às suas excelentes características e individualidade, e acima de tudo, Rafael não servia como ponto central. A capacidade deles de lidar com situações repentinas é muito ruim. Eles tinham muitos aspectos que precisavam melhorar em muitos aspectos. Não era muito, mas esse era o relatório de equipe de masmorra de Lei Keong naquele dia. Você está aqui. Espero ansiosamente sua gentil cooperação hoje. Também espero sua gentil cooperação. Aguardo ansiosamente sua gentil cooperação, senhor. Faz tempo que não te vejo. Ao virar levemente a cabeça, os rostos dos companheiros do grupo de Rafael ficaram visíveis. Na verdade, não eram rostos desconhecidos. Eu já tinha entrado em uma masmorra simples com eles antes, e acima de tudo, eu estava secretamente apoiando-os. Identifiquei alguns dos heróis da primeira rodada que se espalharam pelo continente e os conectei a Rafael. Alguns precisavam ser conectados intencionalmente, enquanto outros estabeleceram uma relação entre si de forma natural. Quando olhei de lado, vi uma mulher olhando para Rafael. Marien foi chamado de sacerdote milagre logo após a Primeira Guerra Continental. Ela era uma aventureira convocada do lado europeu e uma daquelas que vivia longe do perigo como uma pessoa comum. Depois de se estabelecer em uma pequena vila que as pessoas não podiam alcançar facilmente, ela cuidou das crianças, mas perdeu tudo o que amava para o inimigo que apareceu de repente naquela época. Depois disso, ela se candidatou como sacerdotisa de combate e circulou pelo campo de batalha, mas essa foi a história dela na primeira rodada. E ela morreu miseravelmente por causa do lixo mascarado também. Na segunda rodada, ela não perdeu a vila onde se estabeleceu. Em vez disso, os mortos-vivos chegaram à vila dela por acidente, e seu despertar aconteceu um pouco antes. Embora a vila tenha sido quase completamente varrida, ela conseguiu despertar. Mais tarde, ela conheceu Rafael enquanto pensava em como poderia usar seu poder. Ela não seria perfeita para uma guerreira que só estava indo para uma aventura e uma viagem. Ela é bem boa também. Também gostei do segundo membro. O cão de caça, Lee Ju-wook. Como o nome sugere, ele era coreano. Para categorizar seu papel, ele ocupou uma posição semelhante à de Kim Chang-ryu na nossa equipe. Kim Sung do primeiro round também tinha um forte senso de rancor, e a anedota em que mordeu as asas dos oponentes com a boca durante a guerra contra anjos foi muito famosa. Em reconhecimento à sua contribuição para o campo de batalha, tornou-se o chefe das forças aliadas, mas essa também foi a história de sua vida durante a primeira rodada. No segundo round, ele começou não como mercenário, mas como amigo de Rafael.
Eu estava preocupado que a experiência que ele ganhou com a dura vida de mercenário desaparecesse, mas ele mostrava um potencial ainda maior, quase como se tivesse deixado suas preocupações para trás. Sua personalidade não era mais algo que ele adquiriu, mas algo inato. Não causaria um efeito positivo se Rafael sentisse um estranho senso de rivalidade. Ah, ele também morreu pelas mãos do lixo mascarado. Foi assim que ele ganhou o apelido. Sabe-se que ele encontrou seu fim sendo comido por animais. Claro, havia outras pessoas boas além desses dois. O mago da tragédia, um dos pilares da guerra e com talento promissor, foi morto ao ser rotulado como traidor após ser tentado pelo lixo mascarado. Ele foi um dos aventureiros mais famosos, mas foi acusado de estar envolvido em um incidente de enterro vivo cometido pelo lixo mascarado. O assassino ao seu lado também foi enterrado vivo no mesmo dia e morreu junto com inúmeros prisioneiros. Ele também perdeu a batalha contra aquele, tornando-se um fantoche, e foi usado para lutar pelo campo de batalha. Ele estava realmente de coração partido. Ele não disse que matou os colegas com as próprias mãos. Embora o fim de todos não fosse tão pacífico, já que morreram enquanto o mundo estava acabando, era inegável que já haviam feito um nome para si mesmos. Se o lixo mascarado ainda estivesse vivo, eu pensei que o grupo do guerreiro escolhido na minha frente não poderia ter sido criado. Eles teriam sido espalhados ou manipulados por seus truques sujos. Só de pensar no que ouvi de Kim Un-sung, minhas mãos começaram a tremer. Xuejin, que estava com ele na linha do tempo atual, também perdeu a vida nas mãos de lixo mascarado. Embora já tivesse acabado, era impossível esquecer tal coisa. Deixando isso de lado, a expressão de Rafael em relação ao grupo parecia tão calorosa. Não achei que fazia tanto tempo desde que eles se conheceram, mas deve ter sido tempo suficiente para virar amigo. Como eu era uma pessoa bem apegada, naturalmente me destacava no centro. Não é à toa que fui o primeiro a me mudar. Eu era o guardião do grupo, afinal. Em vez de tomar a iniciativa abertamente, achei que seria melhor observar primeiro. Na verdade, é constrangedor ser chamado de guardião dele. Eu não sabia o contrário, mas não tinha a capacidade de proteger Rafael. Seria uma história diferente se eu fosse do Onkileone, mas era mais correto dizer que eu era quem estava em uma posição protegida na minha forma atual. Meu objetivo era prever como a posição do grupo se sentiria sob a direção de um capitão que atuasse como analista de poder, treinador ou diretamente em campo. Por exemplo, preciso avaliar a experiência deles. Não foi exagero dizer que foi a maneira mais rápida de avaliar a experiência do grupo e compartilhar minha experiência com eles. Está tudo na minha cabeça. Tive que ensinar parte do que aprendi sobre os corpos dos membros do grupo e a cabeça de Rafael. Não era que Kim Un-sung não fosse quem dava a ordem porque não podia. Na verdade, nos primeiros dias da festa azul, Kim Un-sung liderou a festa pessoalmente. Claro, ele entendia táticas melhor do que qualquer um, mas confiava em mim e admitia que eu era excelente. Até Shaeha era igual. Pouco antes de enlouquecer, ela mesma liderou o Mercenário Vermelho, e Yuno Kazugano também não era tão diferente. De certa forma, não era irracional pensar que era uma virtude essencial. A liberdade dos meus movimentos dependia do meu conhecimento e experiência. Qualquer um que tivesse pegado em armas no continente não poderia contradizer isso. As prioridades do grupo de Rafael tinham que ser experiência, tempo e conhecimento. Jung, você é conhecido por essas coisas. Ele estava pronto para experimentar um novo mundo. Fazia um tempo desde que lutei na linha de frente, mas meus olhos da mente não iam a lugar nenhum. Quando assenti para sinalizar que ele podia começar, a boca de Rafael se abriu imediatamente. A masmorra de hoje é uma masmorra de nível lendário, o túmulo da rainha. Sim, sim. Informações detalhadas não estão disponíveis, como acontece com a maioria das masmorras lendárias, mas o ponto de partida deveria ser dentro do túmulo da rainha, e há a possibilidade de pequenas ou grandes batalhas acontecerem no porão. Jing, acho que seria melhor você explorar e nos dar mais detalhes após a primeira batalha. Depois disso, seguiremos em frente. Hoje vou ser um pouco mais sério. É óbvio o motivo. Isso é conversa inútil. Por favor, se controle. Sim, senhor. Eles estão se dando muito bem. Não era para provocá-lo, mas para relaxá-lo. Embora Rafael seja o líder, ele tinha menos experiência. Xuejin, que estava conosco como acompanhante pessoal, tinha pensamentos semelhantes sobre ele. Eles não conversaram, mas pude ver que a festa estava bem boa. A festa em si estava bem equilibrada.
Eu estava um pouco preocupado com a retaguarda, mas era algo com que Rafael poderia ajudar. Eu tinha certeza disso. Muito bem. Senti como se ele tivesse organizado uma festa onde poderia fazer seu papel ao máximo. Provavelmente não conseguiriam funcionar bem sem ele. Ele servia como ponte conectando a vanguarda e a retaguarda, além de suprir a falta de poder de fogo deles. É um charme diferente do Grupo Azul. Eles não podiam se comparar ao nosso grupo, mas pareciam um bom elenco para jogar por um tempo. Depois de observar os passos detalhados, habilidades, tendências pessoais e itens dos membros do grupo, comecei a apreciá-los. Claro, eu olhava para Shueijin com a expressão mais difícil. Minhas pernas já doíam porque eu carregava cargas pesadas por tempo demais. Ela ficou um pouco arrependida, mas quando eu ofeguei como se estivesse passando por dificuldades, a expressão dela mudou como se dissesse: aquele moleque está aprontando de novo. Só quando franzi a testa como se estivesse com dor de cabeça é que Shueijin começou a demonstrar preocupação. Me dê o que você está segurando. Não, tudo bem, Yejin. Eu consigo carregá-lo sozinho. Para de discutir comigo e entrega logo. Eu posso carregar isso. Eu não vou participar das batalhas mesmo, então não me importo de carregar uma bolsa. Está tudo bem. Você estava me procurando por ajuda, não estava? Não foi necessariamente. Rápido, entregue. Se você diz. Finalmente me senti um pouco aliviado. Chegamos à masmorra com um bom timing. Então vou entrar imediatamente. Você entrou na masmorra de nível lendário, o túmulo da rainha. Número de inscritos, 910. Foi a primeira vez em muito tempo que vi isso. Regressor Instruction capítulo 632, o túmulo da rainha, 2. Acho que já estamos na masmorra. Depois de ver a paisagem ao redor mudar instantaneamente, soube que havia entrado nela. Diante dos meus olhos estava o interior de um túmulo, e eu identifiquei como ponto de partida. Vendo que não havia monstros visíveis, não era do tipo que inimigos começariam a avançar contra os aventureiros logo na entrada. Como se podia decifrar pelo nome da própria tumba da rainha, quanto mais fundo eu fosse, maior a chance de eu enfrentar o guardião ou monstros que guardavam o túmulo. Como eu era gerente do museu da quarta série, eu conseguia enxergar através da masmorra facilmente. Claro, ainda era cedo demais para tomar uma decisão, mas para dar uma avaliação aproximada. Não é tão ruim assim. Diferente do último naufrágio que o Partido da Espada Sagrada visitou, a masmorra atual parecia ser uma configuração comum no continente. Nem preciso dizer que todos lá gostavam. O principal problema das masmorras eram seus truques, que cansavam mais as pessoas do que a própria batalha contra monstros. Usar a masmorra da classe heróica e o santuário amaldiçoado tornaria meu ponto mais fácil de entender e visualizar. Os monstros em si não eram tão difíceis, mas as armadilhas e truques de sua casa foram avaliados como de grau lendário. Eu poderia garantir a qualquer um que não seria fácil para o grupo de Rapeu invadir o santuário amaldiçoado. Claro, eu tinha a sensação de que o nível de dificuldade aumentava simplesmente por causa do Jungaian. Mas não vai ser tão difícil. Quanto menos experientes os grupos fossem, maior a probabilidade de serem influenciados pelos segredos únicos da masmorra. Embora a história tenha sido brevemente gravada em outro lugar, a masmorra em que estávamos era uma das mais básicas e geralmente tinha mais monstros. Ainda assim, por mais básico que fosse, isso não mudava o fato de que era de grau lendário. Claro, eu certamente ficaria curioso sobre o progresso deles. Os primeiros que se moveram após entrar na masmorra eram uma dupla composta por um ladino e um arqueiro. Se fosse o Partido Azul, Qin He e Qin Shang-Ryu não seriam meio parecidos com eles. Não acho que haja nada de errado, guerreiro. Não vejo nenhum monstro ao nosso redor, nem outras armadilhas. Devo procurar um pouco mais? Não, acho melhor irmos juntos. Ficar muito longe do grupo principal não é uma boa ideia. Se não virem monstros à vista, então vamos considerar este lugar como uma zona segura. O que me preocupava era Rafael, que estava olhando na minha direção. Ele assentiu levemente antes de continuar. Ei, você está fazendo isso de novo. Eu vi claramente me olhando. Parecia que ele estava perguntando se estava bem. Apesar de ter contado antes, parecia que ele havia ignorado tudo. Shueijin me seguiu por trás, achando que seria uma distração se estivesse muito perto. Mas ela falou imediatamente quando eu olhei de volta para ela. O que houve? Nada, só olhando. Está tendo dificuldade para andar? Quer que eu te dê uma carona nas costas? Não, não é tão ruim assim.
Ainda consigo lidar com isso, mas por favor, me empreste um ombro depois se eu ficar exausto. Ah, claro, você pode me dar uma carona nas costas depois. Não estou brincando. Acho que o tamanho dessa masmorra é bem grande. Você consegue ver isso? Simplesmente parece assim, não é? O teto é alto, o salão é largo e grande, e não é composto apenas pelo túmulo da rainha, mas também pela cidade onde ela morava. Bem, pelo menos é menor que o Museu do Kraken. Mas em museus, eu não preciso andar tanto assim. Yejin, não faz tempo que você não entra em uma masmorra. Na verdade, essa é a primeira vez desde o incidente do Lago Espelho, mas um lugar assim nem pode ser chamado de masmorra. Deixando isso de lado, tudo bem conversar comigo assim? É melhor deixar todo o processo para o Rafael mesmo. Não tenho nada para fazer além de andar agora, e só posso interferir quando me aproximo deles. Eu não vim com você para avaliar, mas senti que estava fazendo isso mesmo assim. Essa distância seria perfeita. No caso de um briefing importante, tenho certeza de que já teria ouvido falar disso antes, então acho melhor você se afastar quando a primeira batalha começar. Aos olhos de Yejin, não é uma festa ruim de jeito nenhum. Considerando que não faz tanto tempo, o vínculo entre os membros da equipe parece bom. Parece que eles estão correndo em direção a um único propósito. Normalmente, festas assim costumam surgir. Essa é uma avaliação generosa. Acabei de te contar o que vejo. O partido é forte. Você não pode chamá-lo de novatos, especialmente Rafael. O quê? Se ele crescer um pouco mais, você poderá compará-lo aos 8 assentos do continente. Claro, isso é baseado nos primeiros a ter esse título. É difícil dizer que ele está estável, mas... Ele pode ficar mais forte com essa expedição. Entendi. Não exagere, vice-mestre da guilda. Como eu poderia me esforçar demais? Não é como se eu estivesse mexendo o corpo de forma violenta. Não se preocupe com isso. Olha só. É magnífico e bonito, não é? Este prédio é incrível. Estamos em uma masmorra. Mas ainda podemos apreciar isso. Porque as pessoas estão sendo tão difíceis. Estou trabalhando agora. Na verdade, seria melhor evitar conversar assim o máximo possível. Só estou tentando porque você parece entediada. Podemos ficar um pouco menos tensos. É cansativo viver com esse tipo de pressão. Não é algo que eu deva dizer, mas eu simplesmente gosto de aproveitar momentos como este. Sung nem está aqui, o que significa que ninguém vai reclamar mesmo que a gente leve um pouco mais. Yejin nem vai participar da batalha de qualquer jeito. Pelo menos uma pessoa deveria ficar alerta. Sim, sim. Senti que precisava focar mais naquele momento. Isso porque a paisagem ao redor mudava enquanto conversávamos e caminhávamos sem parar. Que legal! A estrada já era larga, mas agora estava ficando ainda mais larga, e o teto também estava ficando mais alto. Achei que era a cidade da rainha, mas o que vi foi uma cidade de gigantes. Fiquei boquiaberto ao ver o que só podia chamar de incrível. Achei que já tinha visto todo tipo de paisagem desde que entrei no continente, mas isso era novidade para mim. No entanto, o problema era que andar era muito difícil. Se Park Deokegu estivesse conosco, eu poderia ter pedido para ser carregado confortavelmente, e fiquei viciado nesses pensamentos. Marchamos por 4 horas em paz. Eventualmente, alguns de nós estamos tão despreparados. Eu devia ter levado uma carruagem. Rafael também perguntou se era melhor descansar. No entanto, se não lutássemos antes de descansar, acabaríamos passando mais tempo na masmorra. Naquele momento, vi uma porta enorme. Olhando para as enormes estátuas de pedra de cada lado da porta, eu podia prever como as coisas iriam acabar. Este lugar é o túmulo da rainha. Aqueles que não são dignos, não dá para entrar. Estátuas gigantes recebiam o grupo de Rafael com olhos brilhantes. Quem projetou essa masmorra? Está tão fedendo. As chances eram baixas, já que era uma masmorra lendária, mas seria bem triste se o que eu presenciasse fosse resultado do Pate Benignore 2.0. Voltar, pessoas desonestas. Este é um lugar onde os não qualificados, não dá para entrar. Vou me preparar para a batalha. Ok. Concentre-se em um deles enquanto eu elimino o outro rapidamente. Entendi. Sim, capitão. Morte. Comecem. Morte. A batalha começou num piscar de olhos. O mago entoou um feitiço, e uma coluna de gelo apareceu, bloqueando o caminho do guardião. Logo, todo o lugar estava cheio de colunas de gelo.
Não foi um começo ruim. Havia uma forma comum como muitos partidos comuns lidavam com essa situação. Os guardas de pedra à nossa frente eram mais como monstros comuns do que monstros-chefes, mas os que guardavam o portão do túmulo da rainha não podiam ser comuns. Nesse sentido, deve ficar tudo bem, mas... Me senti um pouco estranho enquanto assistia a cena. Ele realmente precisa fazer isso. O grupo de Rafael era forte. Eles eram mais fortes do que a maioria dos partidos no continente. No entanto, não precisavam seguir assim. Enquanto lidavam com um dos guardiões, o que estava preso na prisão de gelo rompeu a prisão e pulou para fora. Enquanto o grupo estava em batalha, o mago entoou o feitiço e trancou o guardião novamente. Eles então concentraram seu poder de fogo no outro. É ineficiente. A magia de um bruxo não era infinita. Também não foi fácil restaurar a mana deles. Usar a mana deles para aumentar o poder de fogo me pareceu uma tática melhor. Aquele grupo tinha capacidade suficiente para isso, e não era irrazoável lidar com os dois ao mesmo tempo. Seu grupo é cheio de heróis de primeira classe, droga, mas você ainda tem que fazer isso mesmo quando já tem a espada sagrada. Por favor, prepare a próxima magia. Conjure antes que saia. Sim. A durabilidade deles é maior do que eu imaginava. Por favor, tenha o máximo de cuidado possível, Lei Juinwook. Não precisa se preocupar. Mantenha o buff mágico ativo, e o resto deve criar uma distração. Eu não queria ser um velho reclamão, mas era frustrante vê-los agir assim, mesmo já tendo estatísticas e habilidades suficientes para enfrentá-los de forma mais eficiente. Eu não conseguia ficar parado. Cancele sua magia. Falei baixinho, mas o bruxo ainda devia ter se assustado. Cancele o feitiço. Não importa se você lida com os dois ao mesmo tempo. Senhor, me escute. Não vai ser demais. Não é perigoso. Cancele sua magia. O mago fez uma pausa por um momento, mas imediatamente cancelou o feitiço ao ouvir a voz de Rafael. Não era muito, mas isso não mostrava que o líder do grupo era Rafael. Ele é muito leal. Eu assumo a liderança daqui. De agora em diante, Yun vai te dizer o que fazer. Por favor, concentre-se. Você não precisa tomar cuidado. Não sobrecarregue seu corpo. Lutadores corpo a corpo devem estar preparados para levar pelo menos uma ou duas vezes. Esse é o único motivo pelo qual você está aumentando sua durabilidade. O suporte deve lançar um feitiço protetor, e o mago deve preparar um feitiço mágico com alto poder de fogo. Arqueiro e ladino atraem os dois guardiões ao mesmo tempo, e o mago derruba os guardiões o máximo possível. Você tem que mirar nas costas deles, não na frente. Baar. Se você sentir que vai chegar ao seu limite, o suporte pode usar magia protetora em você. Solte o feitiço, mago. Baar. Se você os tem ao alcance, bombardeie-os e impeça que escapem. Cante de novo. Baar. Uma parte do corpo do guardião explodiu, liberando um som estrondoso. Olhando para as reações dos membros do grupo, eles não esperavam que tudo terminasse tão facilmente. Pareciam envergonhados e incapazes de recobrar a razão. Todos estavam me encarando. Não tive escolha a não ser murmurar baixinho. Você não vai terminar? Terminem com eles, senhoras e senhores. Diante disso, todos se lançaram com tudo o que podiam. Regressor Instruction capítulo 633, o túmulo da rainha, 3, como foi? Não sei o que dizer. Não esperava que fosse tão fácil assim. O cavaleiro que vagou pelo continente depois de ser transformado em morto-vivo pelo lixo mascarado na linha do tempo passada respondeu baixinho. Ele parecia extremamente surpreso. Para ser honesto, era ambíguo dizer que era minha habilidade, mas ainda assim me senti um pouco orgulhoso. Isso é só um gostinho. O grupo do guerreiro da espada sagrada era poderoso. Talvez, se fosse uma festa normal, as coisas não teriam dado tão certo assim. O mago tinha mana suficiente para remover as defesas mágicas dos guardiões, e o sacerdote tinha poder divino mais do que suficiente para aumentar seu poder de fogo. A vanguarda tinha avanços conhecimentos operacionais de mana sem deixar passar uma única pessoa e tinha agudeza para abrir ainda mais a lacuna criada pelos bruxos. Se pessoas com esse nível de especificações se reunissem, o chefe intermediário não seria difícil de lidar. Como esperado, Jung. Você é ótimo. Igual a antes, e dessa vez. Se não fosse por você, estaríamos em perigo. Não é tão grave assim. Não, você foi bom o suficiente, Rafael. Todo mundo sabe que não é fácil usar o julgamento adequado em situações críticas.
Achei muito perigoso quando os cavaleiros da rainha apareceram. Vi o cão de caça assentindo com a cabeça diante dos comentários. Certamente, eles eram um pouco mais difíceis de lidar do que os guardiões. Diferente dos guardiões, que eram facilmente derrotados com feitiços básicos, a batalha que acabou de acontecer foi bem complicada. Pouco depois de entrar no túmulo, os soldados da rainha vieram de todos os lados junto com os 8 cavaleiros que os lideravam. O combate que ocorreu na enorme cidade foi honestamente perigoso mesmo com um grupo tão forte. Os soldados estão organizados. O exército real tinha soldados mágicos e arqueiros em formação, não apenas seres que avançavam sem pensar. Até Xuejin perguntou se precisavam da ajuda dela naquela vez. Fiquei um pouco surpreso, mas achei que era uma ótima oportunidade para eles, de certa forma. Afinal, era a chance deles para o grupo da Espada Sagrada ganhar mais experiência de uma vez só. A realidade era que a batalha era tão grande que se assemelhava a uma guerra, e era difícil experimentar tais escalas em tempos de paz. Embora tenham dito que estavam fazendo treinamento alternativo, como poderiam lidar com combates reais por meio desses métodos? Nesse sentido, a batalha que se desenrola naquele momento pode ser uma experiência bem empolgante. Eles me olharam como se estivessem esperando eu dizer o que fazer. Mas quando fiquei calado, Rafael organizou a festa às pressas. Claro, foi Taktik e Rafael e os outros membros do grupo que terminaram os 8 cavaleiros. A batalha do grupo da Espada Sagrada, que já vinha tendo dificuldades antes, foi realmente impressionante. Eu podia ver o quanto os membros do grupo estavam determinados pelo rosto enquanto lutavam por horas sem pausa, e continuaram crescendo durante a batalha, assim como na primeira linha do tempo. Essa moeda está funcionando. Essa moeda funciona. Você pode salvar o mundo, droga. Claro que eles teriam pensado assim. Eles melhoraram muito só mudando suas táticas, como uma esponja absorvendo água. Só isso já me fez sorrir. Eles não precisaram de instruções para lutar contra os últimos 3 dos 8 cavaleiros. Foi curto, mas eles entenderam como se engajar em qual posição. Quando você tomou a iniciativa, fiquei sinceramente surpreso. É um clichê, mas sinto que você está em um nível completamente diferente. É como se toda a festa estivesse se movendo por mim. E em um lugar tão complicado. É algo que qualquer um com experiência pode fazer. Ah, eu não mereço ser elogiado por isso. Não é nada. Claro, qualquer um pode fazer se tiver os olhos da mente. Não, ninguém vai conseguir fazer como você fez, Jung. Ninguém. Com licença, se não se importar. Posso perguntar se é possível para mim também? Lei Juiuk, o cão de caça. Quem falou foi quem sentiu uma sutil rivalidade com Rafael. Os comentários repentinos começaram a chamar atenção para nós. Lei Juiuk pensou que, se conseguisse, talvez ele mesmo conseguisse. O cavaleiro me olhou com expectativa, sem falar em Rafael. Então você acha que todo mundo, até cachorros e vacas, pode simplesmente? Eu não sei. Deveria ser possível, mas provavelmente não será muito eficiente. Ele não era um mau aventureiro, mas... Sinto muito dizer isso, mas seus poderes foram originalmente feitos para serem usados em batalhas individuais. Ah, claro, não estou menosprezando o Sr. Juiuk. Sabe, seu papel no time é diferente. O momento de usar aquele cão seria segurar um indivíduo poderoso com grande força. Ele era um cara persistente, durão, e para completar, era um verdadeiro lutador. Eu estava pensando em como dizer isso a ele, mas nosso padre milagre, Marin, começou a falar. Que tal Xuejin? Não sei, mais ou menos metade e metade. O potencial de Xuejin era limitado, mas ali ela tinha mais espaço para uso. Claro, era difícil usá-la naquela situação turbulenta. Eu não sabia como o Taktik Kim Sung se tornou tão poderoso, mas nesse ritmo, parecia que o governo local e outras pessoas começariam a pedir para que ele fosse enviado dessa forma. Sua apresentação foi definitivamente ótima. Eu já sabia que você era forte desde que te conheci, mas... Sinto que fui 3 vezes mais forte quando tinha sua idade. Não tanto, honestamente, mas não posso dizer isso. Objetivamente, quão forte eu posso me tornar? Não é sobre ser forte. Você pode fazer isso porque sempre foi forte. Há um limite para a visão que os indivíduos podem ver. Você só pode compensar isso com os outros. Mas não só se afasta, como também está longe de tudo o que está acontecendo. Eu entendo o que ela quer dizer. Sou um pouco observador.
Não é algo que você possa fazer simplesmente porque é observadora, Marien. Essa é uma área de talento. É. É um talento esmagador. Obrigado, Juuk. Droga, é a primeira vez que eu ouço isso. Vou arrumar um tempo para você depois e cuidar de você. Gênio. O cardeal honorário. É um gênio, além do alcance das pessoas comuns. Nosso herói trágico, qual era seu nome? Vou garantir que arranjo um tempo para você também. Embora eu tenha apertado a mão como se não fosse assim, comentários que me elogiavam continuavam a sair. Xuejin parecia saber o que eu estava pensando e me olhou como se quisesse mostrar nojo, mas não disse mais nada. Ela deve ter pensado que não seria ruim receber tais elogios porque eu estava em uma situação difícil. Ah, eu não sou um gênio. Seria mais correto chamar alguém como Rafael aqui de gênio. E aquilo? Comparado ao mestre da Guilda Azul. Quem é mais gênio? Eu vi Marien, que não conseguia parar de falar. Era uma pergunta muito séria, mas parecia uma piada. Um aventureiro popular no continente era tratado como uma celebridade ou um político. Eu estava cercado de fofoqueiros todos os dias. Pessoalmente, essa pergunta não levantou nenhuma suspeita. Era algo que frequentemente era perguntado em festas de bebida. Eram temas interessantes, e eu gostava de ouvir sobre eles. Quem venceria se Shai e Kim Un-sung reduzissem sua inteligência ao zero e lutassem? Se Lauren e Elune lutassem, quem venceria? Assumindo que não houvesse obstáculos, qual era mais rápido, unicórnios ou grifos? Quem venceria em uma batalha entre Jin King e Ito Souta? Quem era mais forte, o adorador do diabo ou o invocador do diabo? Esse tipo de assunto. Muitos críticos e desempregados estavam desnecessariamente entusiasmados com respostas sobre temas como uma luta entre Jesus e Buda. Mesmo que alguém entrasse na rede Benignore, veria muitos desses temas. Pessoalmente, fiquei curioso sobre a luta entre Jin King e Ito Souta, adorador e invocador de diabos. Naquela época, a opinião pública sobre a rede Benignore era esmagadoramente favorável a Jin King, mas essa era uma história inútil. Minha mente ficou se dispersando por um tempo, mas... Não tive escolha a não ser levar a questão atual a sério. Para ser honesto, não fazia sentido fazer isso. Rafael. Não havia como negar que ele era talentoso e um dos gênios, mas comparar seres humanos a Kim Un-sung era. Não é isso. Eu estava preocupada em como responder sem machucá-lo. Tudo o que fiz foi rir sem jeito. Marien ficou envergonhada ao notar o ambiente. Sim, pode parecer isso da sua parte. Mas você está pensando em coisas tão inúteis porque ainda não viu Yun-sung. Sempre que vejo ele lutar, meu queixo cai. É como se ele estivesse voando por aí. Droga, não dá para comparar os dois. Seu talento é insubstituível. Você conhece o gênio que tenta, né? Droga, é ele. Mas ele até regrediu. Então, como você pode compará-lo a alguém? Ele nunca vai ser comparável. Ah, isso é meio. Acho que não consigo responder isso. Como esperado, está um pouco difícil. Acho que foi uma pergunta ruim. E se Rafael estivesse sob a direção do cardeal honorário? Comparado ao mestre da Guilda Azul. Como esperado, a possibilidade é. Não, claro, ele não pode vencer. Não sei o que ele está tentando dizer, mas posso te dizer uma coisa. Sim. Eu prometo que você não pode vencer. As chances são de 1% a nosso favor. Acho que nenhum de vocês aqui viu nosso mestre da guilda lutar direito, mas se olharem para ele, vão entender o que estou dizendo na hora. Você nunca vai ganhar. Não é só Rafael. Mesmo que eu faça um pedido para os membros do grupo aqui, nossa chance de ganhar é cerca de 5%. Assumindo que você tenha ficado mais forte 3 vezes mais forte do que está atualmente, então provavelmente podemos conversar um pouco. O cavaleiro, que estava em silêncio, abriu a boca. Será que há tanta diferença assim? Sim, essa é a diferença. Posso ver perfeitamente que você ficou mais forte em pouco tempo. Você tem confiança e habilidades. É fácil pensar nisso como o grupo principal do continente, especialmente porque você tem Rafael. O mesmo vale para os outros membros. Para ser honesto, não vou negar que seu crescimento é mais rápido que o do grupo antes. Acho que vocês subiram muito, muito rápido. Mas não estou falando de falta de experiência. As especificações em si são diferentes. Talvez o jogo acabe em 10 segundos. Depois do primeiro golpe da Marien, o resto de vocês vai se aposentar 1 a 1. Depois disso, vocês não terão tempo para se reestruturar. Para ser um pouco forte.
É suicídio. Comentário sem exagero. Os tempos devem ter mudado. Você realmente não sabe o quão forte Sung é. Merda. Se eles tivessem visto Sung lutar com todo o coração, não teriam feito uma pergunta tão inútil. Regressor Instruction capítulo 634. Você não é o grupo de ataque do Sung, é? Eu não estava exagerando. Eu tinha certeza. Era impossível lidar com Sung e com o grupo deles. Era impossível, a menos que assinassem um contrato com um demônio de alta patente. Não. Isso não pode acontecer só com um contrato. Estava claro que isso não aconteceria enquanto o diabo tomasse o controle do continente. Eu não estava subestimando o grupo deles. Era assim que Sung era forte. Um ano atrás, ele dividiu Donovan, um dos membros mais fortes dos 4 reis celestiais, ao meio. Era difícil imaginar o quão forte ele era naquele momento, já que estava focado no treinamento. Para ser sincero, também não tinha visto Sung ser sincero recentemente. Todos sabiam que a força de Sung não podia ser avaliada apenas com estatísticas simples. Ele poderia ser ainda mais forte do que eu tinha dito a eles, pelo que eu sabia. Se ele se preparasse para um confronto com os monstros de mente forte dos deuses exteriores, poderia produzir um poder de fogo pelo menos próximo ao nível mítico. O problema era que a maioria dos membros do grupo nem conseguia começar a acompanhar os movimentos de Sung direito. Na posição traseira, nem mesmo sombras podiam ser observadas com facilidade. No caso de Marin, uma sacerdotisa, havia uma grande possibilidade de que ela morresse sem saber como morreu. Não seria só depois que seu pescoço caísse no chão e encontrasse seu corpo ali parado que ela perceberia que estava morta. O mesmo acontecia com os arqueiros e assassinos. A luta em si não foi decidida, e o cavaleiro responsável pelas linhas de frente do partido também não tinha agilidade nem visão para proteger os membros do grupo de Sung. Os únicos dois que conseguiam acompanhar eram Rafael e o cão. No entanto, isso não significava que eles pudessem liderar a luta, pois poderiam acompanhar seus movimentos e enfrentar sua espada. Queria encorajá-los a mostrar que havia esperança, e que, se eles se esforçassem, talvez um dia conseguissem fazer isso. No entanto, no momento, era justo apresentar apenas os fatos. No entanto, deve ter sido um grande choque para eles. O clima não é muito bom. Como era um momento de bom humor, eles deviam ter se sentido desanimados ao encarar a realidade. Mas o que eu posso fazer? Essa é a verdade. Como o clima mudou após o intervalo, fiquei um pouco preocupado, mas foi fácil seguir com o ataque. Na verdade, fiquei um pouco tocado com o jeito que ele se esforçava mais, como se fosse obcecado. Não era comum eu ser emocionado. Isso me lembrou o Park Deokegu, que trabalhou duro no passado. Sim, pessoal. Você tem que trabalhar duro. Eu te criei. Então não perca a cabeça por causa disso. É possível que você fique mais forte. Se você trabalhar muito duro por cerca de 10 anos, talvez consiga. Então anime-se. Também posso dizer que foi uma oportunidade de cuidar deles de verdade. Embora já tivesse sido calibramento uma vez, ofereci o tipo de suporte que aconselhava as pessoas a investirem em estatísticas eficientes sobre suas habilidades potenciais ou descrevi itens que precisavam para complementá-las. E embora tenham permanecido na masmorra, alguns substituíram itens após as batalhas e outros treinaram mais intensamente durante as pausas. Era possível porque o tamanho da masmorra era tão grande. A marcha foi longa, e o descanso após a batalha foi frequente. Eles até estavam preocupados com a escassez de comida. No entanto, ao entrar na parte mais interna da tumba, comecei a sentir cada vez mais que o monstro-chefe estava próximo. Na verdade, o arqueiro, que estava no reconhecimento mais cedo, disse que o fim estava logo ali e, como resultado, a atmosfera foi escalando gradualmente. Jung. Sim. Nada. Rafael continuava falando e hesitando para ver se eu tinha algo a dizer, mas parecia ter crescido um passo mais dentro da masmorra. Com o passar do tempo, cada vez mais pessoas passaram a noite acordadas. Pareciam tentar criar um lugar para si, mas não disseram nada decisivo. Enquanto isso, encontramos o chefe da masmorra. Como eu esperava, era do tipo rainha. Como ousou invadir meu território? Foi repugnante vê-la ameaçando a expedição com suas falas habituais, mas as pessoas que acumularam experiência durante a expedição mostraram uma performance bastante boa sem que eu precisasse ordená-las. Claro, eu balançaria a cabeça se alguém me perguntasse se a apresentação deles foi perfeita,
Mas pelo menos foi a melhor que mostraram até então. Era bem combinado e mostrou um crescimento incrível. Portanto, não seria esse o melhor resultado da proposta. Baal, por favor, protejam suas costas. Precisamos proteger a retaguarda. Você não precisa proteger a retaguarda, cavalheiro. Por favor, fique perto de Marien. Você não precisa se envergonhar só porque não está na linha de frente. Vocês só precisam se unir o máximo possível para evitar baixas. O mago sempre esperará por sua proteção. Assim que achar que está fora de vista, entoie a magia da proteção, ou vai perder. Vocês, humanos, não têm permissão aqui. Você será punido por perturbar meu sono. Quando a rainha com a espada gigante se moveu rapidamente, o sacerdote imediatamente liberou magia protetora. Boron. Houve um barulho alto, mas não foi um grande choque no geral. O cão Lei Juiu que continuou a seguir a rainha do começo ao fim e a manteve sob controle enquanto o arqueiro e o assassino ajudavam o cão. O cavaleiro nunca deixou o padre e o mago, e Rafael coordenou toda a situação tornando-se uma ponte entre essas pessoas. Por um instante, me perguntei se eles estavam indo devagar demais, mas ninguém discordaria que estavam na melhor posição no momento. Xuejin também ficou surpreso com o desempenho em equipe deles. Pareciam ter descoberto todos os padrões. O partido determinou que esse tipo de formação era o mais apropriado. Enquanto Mirável experimentava a masmorra, conseguia novos itens e treinava, ele decidiu que era o certo para eles. Era difícil dizer que era perfeito. Era um pouco ambíguo dizer isso porque, no fim das contas, foi decisão de Rafael. Ainda assim, certamente não foi uma má escolha, considerando que isso se desenvolveria ainda mais dali em diante. O próprio Rafael encontrou o melhor lugar para lutar. Listei instruções simples porque pareciam ter uma capacidade bastante rápida de adaptação. Consigo ver eles ficando cada vez mais em forma. Essa moeda está funcionando. Vai funcionar de qualquer jeito. Os heróis e guerreiros da primeira linha do tempo. Foi um grande prazer vê-los gradualmente se estabelecendo como um grupo. Uma coisa estranha chamou minha atenção naquela época. De jeito nenhum. O problema era que agora eu podia ver vislumbres de Kim Sung quando a rainha usava sua espada. Não, seus desgraçados. Para ser um pouco mais preciso, era a festa que lembrava Kim Sung. Eu não sabia por quê, mas parecia que eles estavam se preparando para enfrentá-lo. Parecia que estavam simulando uma batalha com Kim Sung enquanto praticavam contra a rainha empunhando espadas. Eu não sabia se aqueles filhotes tinham efeitos colaterais da conversa inútil que tivemos alguns dias atrás, mas conseguia lentamente imaginá-los enfrentando Kim Sung na minha cabeça. Um cavaleiro que nunca deixava o lado do sacerdote, um mago que usava magia ofensiva e protetora, um cão que persistia em seguir e se mover livremente, agilidade e flechas do arqueiro e assassino, e Rafael, que coordenava o grupo e de alguma forma atacava ao mesmo tempo. Você não vai. Você não vai, né? Você não é o grupo de ataque do Kim Sung, é? O que eu disse começou a me incomodar naquele momento. Claro, eles perguntaram só por diversão. Mas pensando bem, minhas palavras provavelmente tinham muito significado para eles. Não, droga, não pode ser. Meus preciosos filhos não podem ser assim. O clima do partido, que havia sido muito contido, também estava sendo reexaminado. E os rostos dos membros, incluindo Rafael, pareciam preocupados. Meus filhos não conseguem fazer isso. Dúvidas já surgiam, mas ele tentava controlá-las. Não havia circunstância clara nem evidências. Isso não pode ser verdade. De maneira nenhuma. Nosso general Rafael. Droga, isso não ia ser arruinado. Precisava me livrar de todos eles. Por que você está tentando se livrar das crianças? Esse era um problema que me deixava tonto. Isso porque havia investimento demais para abrir mão da moeda como estava. Sim, ainda não foi decidido. Posso. Acho que exagerei. Você não é o grupo de ataque do Kim Sung. Eu não acho. De maneira nenhuma. Não, não pode ser. Nosso Rafael. O motivo pelo qual mantive a moeda da espada santa até o fim. Prometi criá-lo direito, e meu coração doeu. Eu até ofereci-lhe um programa particular de tutoria caro. As memórias de quando implorou para ele ser tutor pessoal passaram para lá. Não. O sorriso e as lágrimas de Rafael nunca foram mentira. Se eu fosse antagonizar a facção deles desde o começo, teria feito isso antes, já que tive muitas oportunidades para isso. O que há de errado com Yun Sung? Porque eles são assim. Bem a tempo,
Rafael começou a atacar o chefe da masmorra. Os olhos do filho filial pareciam dizer que ele havia crescido nesse ponto, que seria meu filho filial dali em diante, que já estávamos fartos dos meus tempos difíceis. No momento em que vi seus olhos, assenti. O mal-entendido inútil já tinha acabado naquele ponto. Jung. Saí devagar com um grande sorriso para cumprimentar a pessoa que corria de bom humor enquanto me ligava, mas imediatamente vi o rosto de Rafael mordendo os lábios com força. Antes mesmo que pudesse terminar suas palavras, Park Lian surgiu da escuridão e balançou suas espadas gêmeas, mirando em seu pescoço. Desculpa, Jung. Não o mate. Merda. Valeu a pena vê-la usando suas espadas como se fosse matá-lo logo após sentir algo estranho. Parecia mostrar que Rafael havia crescido muito. A expressão de Park Lian estava tensa, enquanto a de Rafael era relaxada. Sua expressão estava calma, mesmo com a garganta prestes a ser cortada. Rafael foi jogado no chão quando esbarrou em Park Lian da última vez, mas dessa vez, foi Park Lian quem ficou preso no chão. Bah! Eu disse para você não usar suas armas. Ele nem respondeu ao ataque da lança de Xuejin. Pouco antes da lança tocar seu pescoço, Xuejin olhou para mim, e seu movimento parou. O que ela realmente estava olhando era Rafael, que estava apontando a espada sagrada para o meu pescoço. Ele tinha 8 asas cinzas bem abertas. Ele falou com Xuejin com uma expressão vazia. Eu não vou matar vocês dois. Você. Chame Kim Sung. Exatamente uma semana depois. Diga a ele que se ele não vier aqui sozinho, eu o mato. Depois de uma semana, sozinho, ele tem que vir aqui. Por favor, diga isso a ele claramente, senhorita Xuejin. Um silêncio pesado tomou conta do salão. Por que você? Merda. Você está tentando se matar, seu moleque. Naquele momento, a queda da espada sagrada foi confirmada. Regressor Instruction capítulo 635. Você não é o grupo de ataque do Kim Sung, é? 2. Deve ter sido assim que um pai se sentia depois de ser traído pelos filhos. Senti que as ações que eu acreditava fortemente que subiriam foram retiradas da lista. O corredor era muito confuso, mas não poderia ser tão confuso quanto o que eu sentia por dentro. No entanto, não tive outra escolha a não ser esperar. Eu consigo resolver as coisas, né? Eu não conseguia me livrar da moeda que tinha sido completamente esmagada. Eu nem sabia quanto tempo tinha que aguentar. Na verdade, eu nem pensei que estava em uma situação perigosa. Eu tinha uma lâmina apontada para meu pescoço, mas sabia que Rafael não estava tentando me machucar. Ele até pediu desculpas para mim, e eu me senti estranhamente atenciosa. Ele também tentava me apoiar caso minhas pernas fraquejassem e eu caísse. Engraçado que o sequestrador estava cuidando do refém, mas eu não era o que ele queria desde o começo. Pelo menos Rafael não era hostil comigo. Aqueles momentos em que estávamos juntos, aquelas memórias, aqueles dias quentes. Merda. Pelo menos não era mentira. Kim Sung sempre foi hostil com ele. Eu precisava descobrir por que ele era hostil com Kim Sung, mas estava claro que ele teve um mal-entendido estranho. Se pudéssemos resolver, não conseguiríamos trazê-lo de volta ao caminho certo. Achei que conseguiríamos recuperar nossas preciosas memórias novamente. Minhas ações. Memórias preciosas. Xuejin tinha uma expressão chocada que parecia uma bomba relógio prestes a explodir. Ela também parecia não ser diferente de mim. Ela provavelmente estava pensando em aceitar a situação atual e como resolver o problema em questão. Eu já tinha passado bastante tempo com ela, mas nunca a tinha visto fazer uma cara assim. Não. Não foi exatamente a primeira vez que vi isso. Ela fez aquela cara quando morreu pelas mãos da máscara destruída. Mesmo quando sacrificou por Kim Sung, ela não parecia assim. A situação era diferente da atual e do passado, mas era a mesma que estávamos firmemente determinados. Ela fez bico como se não conseguisse falar direito. Demorou um pouco, mas ela finalmente falou enquanto pousava a lança no chão lentamente e levantava ambos os braços. Solte o mestre da guilda vice. Se precisar de um refém, eu serei suficiente. Não, não importa o que você faça, você não deve deixar sua arma cair. Ela até empurrou a lança para longe dela. Ela tentou expressar o fato de que não tinha disposição para lutar, mas ninguém podia negar que era um ato tolo. Claro, Rafael tentava não exercer força física sobre os presentes, mas quem sabia o que poderia acontecer? Como você sabe que ele não vai matar você e eu? Por que você não está desconfiado?
Não, quem eu preciso é dessa pessoa, não de você. Xuejin, você não é digno de ser refém. Não vou repetir. Vou te transmitir minhas palavras a ele. Se quiser qualquer coisa. Já te disse o que quero. Não teste mais minha paciência. Mas eu te disse para não testar minha paciência. Não era uma sensação acolhedora sentir algo tão frio tocar meu pescoço. Uma coisa era certa, precisávamos acalmar a situação de alguma forma. Você não precisa fazer isso. No entanto, sua voz não foi ouvida. Pedaço de merda. Talvez fosse porque ele sentia que Xuejin estava consciente dele, mas eu senti algo cravando na minha pele frágil. O que há com você? Quer deixar uma cicatriz no meu pescoço? Park Lian ainda estava sobrecarregada com o rosto tocando o chão, e o cão de caça Lei Juiuk levou uma espada ao pescoço dela. Seu rosto mostrava raiva, mas ela não estava em uma situação em que pudesse se mover livremente. Acima de tudo, Rafael tinha 8 asas abertas nas costas. Ele é forte. Talvez não importasse se alguém dissesse que a espada sagrada o escolheu completamente. Ele era mais forte que Xuejin simplesmente em termos de especificações. Claro, as diferenças deles, incluindo a experiência, o segurariam, mas ele era forte o suficiente para alcançar o grau semimítico. Assumindo que ele estivesse lidando com Park Lian e Xuejin junto com os membros do grupo, as chances eram que o grupo vencesse. Xuejin talvez já soubesse disso. Talvez ela tenha chegado à mesma conclusão que eu. Eu realmente não quero fazer mal. Tem algo que eu quero. Era isso que ele estava dizendo. A cabeça de Xuejin girava, mas Rafael estava com pressa e não conseguia ficar parado assistindo a situação. Quando franziu um pouco a testa, achando que seria melhor fazer algo, ele reagiu imediatamente. Agang. Ele parecia muito surpreso. Não era o rosto de um sequestrador. Fiquei preocupado por um momento, mas Rafael também estava preocupado comigo. Sim, não esquecemos nossas memórias, né? Young. Você está bem? Young. Relaxei meu corpo e tentei ao máximo atuar. Quando fingi que minha cabeça doía, Xuejin falou imediatamente. Precisamos estabilizá-lo. Ah! Coloque o mestre da guilda do vice. Se ele ficar ainda mais estressado, vai ter uma convulsão. Hã? Ó. Coloque ele no chão. Vai, fique longe. Droga. Fique longe. Ela deve ter se surpreendido com a situação inesperada, mas seus olhos estavam derramando lágrimas. Não achei que teria uma convulsão exatamente nesse momento. Ele parecia não conseguir decidir se me colocava no chão ou continuava me segurando forte. Senti como se uma criança estivesse me abraçando, como se não quisesse que o brinquedo dele fosse tirado. Era duvidoso se ela tinha cometido um erro, porque eu sentia a loucura nos olhos dele. Precisamos estabilizá-lo agora. Park Lian e Xuejin pareciam nervosos. Seria óbvio perceber que uma convulsão repentina em uma situação tão extrema foi adiada, mas ela não parecia ter muito juízo. Enquanto isso, ela respondeu ao não chegue perto de mim de Rafael. Coloque-o no chão rápido. Ele precisa respirar confortavelmente. Não chegue mais perto. Fique longe de mim. Eu posso cuidar dele. Eu consigo lidar com isso sozinho. Você. Vá agora. Ir. Apresse-se e diga ao Kim Il-sung o que eu disse antes. É isso que você tem que fazer. Só diga a ele o que eu disse. Eu vou proteger o Young. Eu vou protegê-lo. Rápido. Rápido. Refeito inverso. Droga, refeito reverso. Xuejin assentiu. Ela percebeu que não deveria mais provocar Rafael. Eu podia vê-la mordendo os lábios tão forte que não conseguia parar de olhar para o meu rosto dolorido. Vou confiar que você vai cumprir sua promessa. Desde então, não consegui ver a Xuejin. Rafael a viu sair correndo, mas me virou enquanto me segurava. Senti minha visão mudar num instante, mas não consegui reagir. Quando continuei fingindo dor, ouvi suas palavras com a voz chorosa. Young. Young. Young, você está bem? Você está bem, não está? Tive a sensação de que estava me movendo em uma velocidade muito alta. Depois de ouvir a porta abrir várias vezes, comecei a sentir uma sensação suave atrás das minhas costas. Talvez ele tenha me colocado em algo como uma cama. Você está bem? Você vai ficar bem. Eu vou. Eu posso te curar. Ah, hectares, hectares. Eu posso consertar para você. Enquanto eu fingia respirar forte e sentir dor, ele tirou meu casaco às pressas.
Estava claro que ele se lembrava das palavras de Xuejin de que deveria me fazer respirar o mais confortavelmente possível. Só então pude olhar ao redor da sala. Eu não pensei que existiria um lugar assim naquela masmorra. Era uma sala muito grande, o que me deu uma ideia geral de onde estávamos. Era o cômodo usado pela própria rainha do túmulo. Eu não sabia se o chefe da masmorra estava dormindo lá o tempo todo, mas definitivamente parecia espaçoso e luxuoso. Enquanto isso, Rafael batia os pés enquanto continuava a ofegar. Claro, ele parecia pálido. Ele não sabia o que fazer, e parecia estar com pressa. Ele não sabia como lidar com a situação direito. Foi uma sorte para ele que o sacerdote milagroso tenha aparecido a tempo. Jung, você está bem? Você está. Jung. Deixe-me dar uma olhada. Espera. O que eu faço? Como? O que devo fazer? Por favor, apresse-se e dê uma olhada nele. Rápido. Só se acalme por enquanto. Nunca passei por nada assim antes. Disseram que foi uma convulsão temporária, então ele provavelmente vai se acalmar. Tenho certeza. Uga. Claro, ela também ficou preocupada quando não conseguiu encontrar o que estava causando aquilo. Ele continuou a pressionar o poder divino, mas isso não funcionava. Claro, eu estava preocupado com o que aconteceria depois. Droga, o que eu faço? Acho que algo ruim vai acontecer com ele. O que eu faço? Se fosse esse o caso, eu queria que ele me levasse até Lindell. Seria ideal pensar que ele não poderia me ajudar porque eu estava com muita dor, mas o problema era que eu não achava que seria tão fácil assim. Afinal, parecia que ele já tinha tomado sua decisão. Rafael não tinha a intenção de fazer concessões no momento. A resposta já tinha saído quando ele disse para Xuejin não chegar perto mais cedo. Eu não sabia por que isso estava acontecendo, mas não parecia que ele estava tentando me proteger em vez de me machucar. Claro, eu entendo de quem ele está tentando me proteger. Para inferir pelo comportamento anterior dele. Por que diabos? Parecia certo dizer que ele estava tentando me proteger do Kim Sung. Eu não vi onde ou como as coisas deram errado, mas ainda há tempo para esclarecer o mal-entendido. Levaria exatamente uma semana até Kim Sung chegar ao nosso local. Tive tempo para reorganizar meus pensamentos e restaurar a resistência que havia gasto até então, mas seria minha última chance de pará-los de forma mais distante. Mais precisamente, era uma chance de salvá-los. Bem a tempo, até o mago entrou. Como eu não tinha me acalmado, ficou claro que ele estava tentando aplicar o último recurso em mim, magia do sono. Rafael segurou minha cabeça com os dois braços. Marin, a sacerdotisa milagrosa, continuou a derramar seu poder divino, e o mago começou a entoar um feitiço. Enquanto eu recuperava o fôlego devagar, porque realmente não deveria dormir, senti a magia sendo cancelada imediatamente. Provavelmente decidiu que seria melhor me deixar descansar do que eu dormir artificialmente. O que me preocupava era meu adorável regressor. O que eu faço com ele? Claro, o Ayan também me incomodava. A personalidade de Xuejin fazia parecer que os membros da guilda cuidariam do assunto, mas Kim Sung certamente chegaria sozinho em uma semana. Eu me perguntava como ele reagiria. Eu não sabia. Não. Xuejin sabia que Rafael não me machucaria. Supondo que ela soubesse disso. Não acho que ela ficaria tão chateada. Estaria. Estou certo. Tentei resolver a situação da forma mais racional possível. Claramente. Não haveria derramamento de sangue. Regressor Instruction capítulo 636. Uma semana. Ele está chegando atrasado de propósito, não está? Isso é loucura. Estou tão ocupada, mas ele quer ir com calma. Quando virei a cabeça devagar, vi uma pilha de documentos e comprimidos de recuperação da fadiga. Eu já estava suspirando sem perceber. Não importava quantos agentes administrativos competentes houvesse. Muitas questões precisavam ser resolvidas mantendo a segurança, então sua ausência era algo muito importante. O problema era enviar catalisadores e materiais para o Distrito 5, e havia alguns problemas para resolver, pois eles escondiam o processo de distribuição para manter a segurança. Isso não era tudo. Parecia que o trabalho havia dobrado sem a adição de um único gerente para cuidar do trabalho que Lei Keong havia sido responsável anteriormente. Não. Para ser exato, parece que aumentou 2,5 vezes. Vou ter que ficar acordado a noite toda de novo. Droga, só espera pra ver. Serei recompensado. É melhor eu ser recompensado a qualquer custo. Queria escrever uma lista do que pedir,
Mas naquele momento nem tive tempo para isso. Ouvi dizer que levaria um tempo, mas estava demorando mais do que eu imaginava. Foi então que o espelho da deusa tocou de repente. Ni, acho que você deveria vir aqui um pouco. O mais rápido possível. É urgente. O que foi, Yeonsu? É realmente urgente. Eu te enviei as coordenadas. Acho melhor você vir usar um grifo. Rápido. Não deixe ninguém saber. Não estou brincando. Você provavelmente vai agradecer se vier. O que foi? Acho que você deveria vir ver por si mesmo. A Yeonsu era uma associada mais jovem que era muito próxima de mim desde que trabalhei no Cisne Negro. Ultimamente, a mensagem em si não parecia estranha porque ainda nos comunicávamos todos os dias. No entanto, fora isso, começou a ficar cada vez mais desconfortável. Foi isso que fez a incomum rede de emergência tocar. O fato de a rede de contatos ter tocado não podia significar outra coisa senão que um incidente ocorreu. Mas um assunto aconteceu na minha agenda cheia. As coordenadas no espelho estavam na floresta não muito longe de Lindell. Você tem que vir agora. É realmente urgente, entendi. Acertei. Droga, podemos nos encontrar em Lindell. Não, não consigo chegar até Lindell. Também é meio estranho te contar por mensagem. Ela está tentando fazer algo comigo? As dúvidas começaram a surgir. Eu achava que ela já era minha subordinada, mas não é que relacionamentos humanos desmoronariam facilmente diante de pequenos lucros. Não, ela não é tão assim. Pensei um pouco sobre isso, mas a possibilidade em si foi completamente descartada. Yeonsu sabia do efeito dominó que isso causaria. Ela não podia fazer uma coisa tão imprudente. Eu tinha certeza de que ela aceitaria mais acompanhantes do que o normal porque tinha muitas dúvidas. Eu confio em você, Yeonsu. Não vamos acabar aqui, certo? Não tive escolha a não ser me mudar imediatamente. Ao abrir a porta, vi rostos familiares. Você vai sair, Nye? Sim, prepare o grifo para a viagem. Vou sair agora. Para onde você vai? Se você vai encontrar o presidente, vamos nos preparar como de costume. Não, não é isso. Só preciso de uma coisa que eu possa vestir. Você não precisa preparar para mim. Eles estão fazendo uma pausa, né? Sim. 3 crianças úteis, as de boca pesada. Sim. Ah, e vamos sair em segredo. Preciso de um mago de magia de ilusão. Sim, vou deixá-los prontos. Enquanto caminhava devagar para a decolagem, pensamentos complicados continuavam surgindo na minha cabeça. Claro, isso era um mau hábito. O que diabos aconteceu? Estou totalmente determinado a ficar acordado a noite toda hoje. No entanto, no momento em que cheguei às coordenadas fornecidas por Yeonsu, não pude deixar de soltar alguns palavrões. O que vi foi um rosto que encontrei muito recentemente. Eu não parecia me dar bem com aquela pessoa, então tentei evitar contato, mas não tive escolha a não ser falar com ela naquele momento. Ela era a mulher humana que fingia ter perda de memória. O terceiro no comando da Guilda Azul e uma pessoa talentosa em quem o mestre Kim Un-sung confiava. Eu não sabia por quê, mas ela não parecia tão arrumada quanto de costume. O cabelo dele estava solto, e ela parecia ter rolado na rua. Sua resistência estava completamente exausta, e ela parecia fisicamente exausta. Considerando que ela havia perdido a cabeça, tirei uma conclusão. Uma das piores coisas que já pensei se tornou realidade. Algo aconteceu na masmorra. Mordi os lábios com força, mas a cena à minha frente permaneceu inalterada. Quando suspirei levemente, ouvi uma voz me falando. Estou certo, estou. Você disse que me agradeceria. O que aconteceu? Não, quando você a encontrou? Você rastreou o rastro dela? Sim, achei que você me perguntaria, então pedi, mas ainda não tenho certeza. No entanto, concluí que ela fugiu de uma masmorra. É o túmulo da rainha, não é? É uma distância considerável. Não é um lugar de onde alguém possa simplesmente fugir até aqui. Então um aventureiro desse tamanho foi roubado de tudo. Ela não tinha número de contato, janela ou bolsa. Não acho que ela tenha fugido. Ela provavelmente está tentando nos avisar que o destino dela foi Lindell. Não acho que eles falharam na invasão das masmorras, mas acho que houve um problema dentro. Ah, para sua informação, perdi a cabeça porque caí do lugar onde esgotei minha força física e mana. Talvez isso seja melhor para ela. Por quê? Por quê? Se eu tivesse corrido até Lindell, talvez tivesse morrido. Acho que até perdi a cabeça tentando engatinhar. Foi sorte, eu acho. Você é a primeira testemunha. Não.
As primeiras testemunhas. Você acabou de deixá-los entrar em Lindell. Por enquanto, eu mantenho a boca daquela pessoa fechada. Cuide deles e acorde ela. Você nem quer me dizer que fiz um ótimo trabalho? Eu não te deixaria ir sem te agradecer. Vem aqui, Yeon-su. Vou te dar um abraço forte. É algo muito importante. Você salvou Lindell. Você me deve uma. Não se esqueça disso. Você não precisa se preocupar. Eu vou te dar juros. Beba uma poção de recuperação de fadiga e leve o resto com você. Yeon-su, você. Não. Você pode ficar aqui. Sim, vou levantar. Tentei me aproximar devagar, mas não havia sinal de que ela se levantaria. Assim que toquei a bochecha dela, achando que ela tinha um rosto mais bonito do que eu imaginava, vi ela abrir os olhos. Quando pensei nisso, o equilíbrio do meu corpo já tinha desmoronado, e a manga do meu braço esquerdo havia sido puxada. Claro, meu corpo não conseguiu reagir. Eu podia ver um galho afiado grudado no meu pescoço por causa de Yeon-su, que estava ao meu lado. Eu quase morri. Isso foi perigoso, Uni. O quê? Você ainda está acordado? Vou levantar. Ela parecia agir por reflexos e instintos, mas é exatamente o que o boato descreve. Vou pedir para você jantar comigo mais tarde. Ei, você se lembra de mim? Quem? Você está? Eu sou Leiji do Comitê de Proteção e Gestão Continental. Temos a mesma relação que você e o vice-mestre da guilda. Já nos vimos antes, lembra? Já trabalhamos juntos algumas vezes. Pega água para ela, Yeon-su. Você consegue me reconhecer? Se sim, então pare de me puxar. Minhas mangas vão rasgar. Vice. Mestre da guilda. Sequestro, Rafael. Estamos ferrados. Assim que as 3 palavras-chave chegaram aos meus ouvidos, entendi o que aconteceu. Achei que seria mais ou menos a mesma situação, mas... por que ele está sequestrando ele? Surgiu uma pergunta. Uma semana depois. Mestre da guilda. Calabouço. Sozinha. O quê? Eu preciso contar para ele. Não, isso é loucura. Essa é uma crise de reféns realmente louca. Algo incompreensível aconteceu. Meu coração disparou por um momento, mas estranhamente, eu não estava preocupado. O incidente de Doon Kyoon também foi uma mentira. Não seria tão estranho ele fazer algo parecido. Por um momento, tive um pensamento amargo na cabeça, mas pelo menos não achei que minha vida estava em perigo. Se fosse realmente essa situação, eu teria saído dela escolhendo abandonar o continente. Talvez isso fosse a prova de que Lee Kyoon estava seguro em um lugar calmo, como se nada estivesse acontecendo. A questão era como superar essa situação. Rafael. Uni, ela está ficando louca. Você não precisa fazer alarde. Vou resolver isso o mais silenciosamente possível. Por quê? Tem medo de se confundir. Se houver qualquer indicação de que o senhor foi sequestrado. Não, não é por isso. Claro, isso também era preocupante. A mídia se apressaria para noticiar o sequestro, e talvez o continente mais uma vez fizesse uma reunião de oração em luto. Ficou claro que o Papa Basileia imediatamente gritaria que enviaria os cavaleiros sagrados e que o líder do país, Oscar, também declararia uma crise nacional. O dragão da praga gritaria novamente. Assim como um sistema que antes funcionava bem foi bloqueado, já estava decidido que tudo pararia por um momento. Mesmo que eu não visse, eu poderia esperar. Tem sido assim até agora. Mas o que mais me preocupou foi a reação da Guilda Azul. Entre elas, eu estava preocupado com a mulher louca que sempre agiu de forma insana. Jungayan. Ela não deveria saber disso, nunca. Se soubesse que seu pai havia sido sequestrado, poderia fazer algo louco que pessoas comuns nem imaginariam. Lee Kyoung não gostaria de uma situação assim mais do que qualquer outra pessoa. Se alguém olhasse para seus discos coloridos, teria uma ideia aproximada. Estou indo para a Guilda Azul agora. Pergunte exatamente o que está acontecendo e me mande mensagem. O que você pretende fazer? Como assim? Vou avisar Kim Sung. Vai ficar tudo bem? Talvez. Preciso persuadi-lo. Ele é mais racional do que eu pensava. Primeiro, eles querem Kim Sung. Temos que avisar o mestre da Guilda Azul se vai ser ruim ou bom. Vocês podem pensar juntos na próxima contramedida. Podemos negociar se for preciso, e acho que tem algo que ele quer. Vamos ter que conversar sobre isso. Enquanto caminhava, pensando que estava andando muito naquele dia, cheguei a Blue Guild.
Verifiquei o que aconteceu pela mensagem enviada por Yeon-su e pensei em palavras para convencer Kim-su um pouco antes de entrar no local. Senti um pouco de ansiedade, mas tinha confiança. Ele é diferente de Jung-ae porque pelo menos era capaz de se comunicar. Quando bati na porta e entrei imediatamente, vi um rosto frio. Eu não sabia os detalhes, mas achei o clima um pouco amargo. Quando ele suspirou, dizendo que eu gozei quando ele estava de mau humor, falei imediatamente sobre o ponto principal. Quanto tempo, mestre da Guilda Azul? Qual é o seu negócio? Não sei como te dizer isso, mas... Vou direto ao ponto. Acho que Kilyoung foi sequestrada. O Cisne Negro encontrou Shuejin, que saiu da masmorra e foi para Lindell. O grupo do Rafael sequestrou a Kilyoung lá dentro. É. E talvez ele queira. Em uma semana. Se você não for lá. Ele disse. Ele mataria o Opa. Quer dizer, em uma semana. Ele disse ao mestre da Guilda Azul. Para vir para a masmorra. O quê? Parecia que eu tinha me tornado. Sem perceber, minha mandíbula tremia e minhas pernas estavam afrouxando. Eu tentava suprimir o desejo de sentar o máximo possível. Minha mente estava bem, mas meu corpo não obedecia. Fiquei arrepiada pelo corpo todo e ficou difícil respirar. Louco, droga. Que diabo? O que é isso? Mesmo que ele estivesse reprimindo seus sentimentos o máximo possível, eu ainda sentia a pressão que ele emanava mesmo quando olhava para mim, que era próxima do público em geral. Ah, estou encrencado. Estou ferrado. Não havia espaço para negociações desde o início. O rosto endurecido de Kim Il-sung não foi suficiente. Ele não teve escolha a não ser aceitar esse fato. Era difícil descrever sua intensidade enquanto ele saía lentamente da sala. Queria perguntar se deveria convocar uma reunião para discutir contramedidas, mas isso já estava fora do meu controle. Vamos trabalhar. É problema deles, então eles resolvem por conta própria. É incomum ser colocado em uma situação de quase morte 2 vezes em um único dia. É um dia ruim, então não seria melhor ir ao meu escritório e fazer coisas que eu ainda não tinha terminado? Enfim, a essa altura, Lee Ki-leong. Provavelmente ele está mastigando carne. Eu poderia ter 100% de certeza. Está derretendo na boca dele. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.